Olá, meus caros colegas aqui da Legale, voltemos aos nossos estudos, acordados, atentos, falando da segunda fase do Tribunal do Júri. Falamos da pronúncia, relembrando, falamos da presença das partes, seja acusação, seja defesa, seja o querelante, seja os assistentes, seja o réu solto, seja o réu preso. Falamos das testemunhas arroladas em caráter de imprescindibilidade ou não arroladas em caráter de imprescindibilidade. Falamos das testemunhas por carta precatória e depois entramos nos jurados, na composição do júri, né, quando instalada a sessão, nos 25 nomes dos jurados, na presença mínima dos 15 jurados. Levantamos aquela polêmica sobre pegar ou não um jurado emprestado, caso não tenha número. Ressaltamos a nulidade do procedimento se ele ocorrer com menos de 15 jurados, e todas essas questões que envolvem o Tribunal do Júri. E vamos aí, lembro que no segundo slide trouxe para vocês a ordem do Tribunal do Júri, né? Vamos lá ao momento do sorteio. Então, depois de apregoada as partes, falei do pregão, falei que o oficial vai lá, que ele chama a acusação, que ele chama a defesa, ele chama as testemunhas, ele chama, enfim, ele dá como iniciada a sessão. E haverá então um sorteio. O sorteio numa urna, onde tem aqueles, no mínimo, 15 jurados, contendo cédulas com o nome de todos os jurados presentes, né, com número mínimo de 15. Na sessão serão sorteados 7 para a formação do conselho de sentença. Então, o uso no conselho de sentença, eu tenho a presença de, no mínimo, 7 jurados. E ao retirar cada uma dessas células da urna, o juiz lerá o nome daquele jurado e após isso, a defesa e depois da defesa, o Ministério Público, prestem atenção, por favor, poderão recusar sem justificativa, até 3 jurados cada qual. Isso chama de recusa peremptória. E isso é interessantíssimo, porque ao sair o nome da urna, pode, primeiro a defesa, concordo ou não concordo com aquele jurado, e logo após a acusação, concordo ou não concordo. O número de jurados, que ele pode recusar peremptoriamente, sem justificar o porquê, são 3. Agora, ele pode recusar os outros e outras jurados e juradas se ele tiver uma justificativa plausível, ou seja, é um inimigo da parte, já foi vizinho, já moveu um processo contra a parte, ou é amigo pessoal da parte, ou algum tipo de envolvimento em um outro crime, ou alguma coisa que desfaça ali tanto a idoneidade daquele jurado quanto o comprometimento daquele jurado. Mas depois dessas recusas que são injustificadas, 3 por parte da defesa e 3 por parte da acusação, além dessas recusas, como eu coloquei, imotivadas, também tem as que devem comprovar um justo motivo, suspeição, impedimento ou qualquer incompatibilidade. E aí o número não está limitado. Se forem 2 ou mais réus, as recusas podem ser feitas por um só defensor. Então, nomeia-se qual o defensor que irá fazer formalmente. Mas os defensores, eles têm que estar de acordo com aquela recusa. Então, nós vamos recusar A, D e W. Por quê? Por isso. Não precisamos justificar? Não. Mas você vai lá e representa os 2 réus. Porque se houver uma divergência, vai ser necessário a separação desse julgamento, né? Então, e aí, se for necessária a separação do julgamento, então, estava se julgando o réu A, B e C. Ok, julga-se A e B porque eles têm concordância quanto aos jurados, mas então vai adiar a sessão do C. Ou vai se adiar a sessão de A e B. Então a ordem é o acusado a quem se atribua a autoria do fato, no caso de autoria, aquele que estiver preso, dentre os presos, aquele que está mais tempo encarcerado, em igualdade de condições, os precedentes pronunciados, ou seja, quem teve uma sentença de pronúncia anterior. Então, eu tenho uma ordem para quem vai ser julgado em primeiro lugar, caso seja necessária a dissolução, a cindibilidade, né, a cisão da sessão do Tribunal do Júri, né? Aí vai se dizer
contra quais réus aquele júri se instalará naquele momento, né? Um réu, ou 2 réus, ou 3 réus, e o outro ficará, então, adiado para o dia subsequente que conseguir ter a marcação de um outro plenário, né? Quanto, senhores, meus amigos, quanto às questões polêmicas, uso de algema, será que no tribunal do júri o réu preso precisa usar algema? A gente sabe que o legislador ele restringiu, e isso é muito importante, o uso de algemas durante as sessões, né, mesmo em audiência, somente na hipótese de absoluta necessidade da ordem dos trabalhos. Então, para a segurança tanto das testemunhas, quanto para a garantia da integridade física dos presentes, tem que se justificar, então, o réu que será ouvido com o uso de algemas. E depois eu vou mostrar aqui para vocês alguns julgados precedentes disso. Então, veja, a regra é que eu consiga ouvir o réu, ainda que preso, que eu tenha a segurança necessária, para que eu não precise passar por essa situação vexatória, que se diz vexatória, do uso de algema, salvo se o juiz justificar. Então, a periculosidade, a possibilidade de resgate daquele réu, ou, enfim, que ameaça as testemunhas, enfim, houve alguma coisa ali que justificasse, sob pena, então, daquilo haver uma nulidade de julgamento, não pode ocorrer. Quanto a novas provas, essa é uma polêmica enorme, uma estratégia enorme, tanto de defesa quanto de acusação, trazer novas provas para impressionar os jurados, porque afinal, quem vai julgar ali, quem vai fazer a decisão quanto à autoria e quanto à materialidade são os jurados, né? Então, a regra é que as provas devem ser juntadas com no mínimo 3 dias de antecedência. 3 dias é o requisito que se tem para juntada de prova. Para quê? Para que daí o outro possa se preparar quanto a essa prova, né? Qual é a finalidade? A plenitude de defesa. Então, é permitido aqui a leitura de jornais, revistas sobre fatos alheios. Eu posso ler sobre a guerra da Ucrânia, mas eu não posso falar sobre aquele assassinato. Mas se aquilo lá indiretamente tiver alguma relação, eu posso fazer. É claro que essa exibição em desacordo com a norma, né, em desacordo com o que é regulamentado, vai causar uma nulidade de natureza relativa. Ou seja, terá que ser demonstrado, senhores, qual é o prejuízo causado por trazer, ou por aquela prova ter sido trazida sem antecedência requerida e ela ter, então, que ser desentranhada dos autos, ela ter que ser, então, desconsiderada para o delito. Isso é importantíssimo, ok? Esses 3 dias são importantíssimos. Estratégia de defesa é trazer um documento novo e no momento que ele é trazido, o Ministério Público tem que estar extremamente atento, assim como também a estratégia do Ministério Público juntar a prova naquele momento e aquela prova ter que ser desentranhada e aí os jurados já viram, já aconteceu. Quanto ao julgado, eu trouxe para vocês do uso de algema, eu trouxe um recurso inominado de habeas corpus, ordinário de habeas corpus, uso de algemas, presunção de inocência, né? E aí, bastante enfático esse acórdão, e eu peço vênia para ler só a parte que está negritada aqui no item 2 com vocês. Como regra de tratamento, o princípio da presunção de inocência exige que o acusado seja tratado com respeito à sua pessoa e à sua dignidade, que não seja equiparado àquele quem já pesa ou quem já tem sobre ele uma condenação definitiva. Então, quando o sujeito está submetido ao tribunal do júri, ele ainda não tem contra ele uma condenação. Então, se ele não tem, não faz jus que ele ande algemado, porque se ele está aguardando preventivamente, ele não está condenado, ele está simplesmente aguardando preventivamente, né? Então, o item 3 diz: o uso de algemas de quem se apresenta ao tribunal ou ao juiz para ser interrogado ou para assistir uma audiência de julgamento como acusado, somente se justifica ante o concreto, e aí eu diria, concreto e justificado receio de que com mãos livres ele fuja ou coloque em risco a segurança das pessoas que participam do ato processual. Veja, que poder tem um réu naquele momento, né? Ele está ali com policiais do lado dele, ele está ali no tribunal do júri. E aqui, nesse caso, houve uma nulidade absoluta, porque não havia, vejam aqui, nulidade absoluta, não é relativa, não foi necessário comprovar o prejuízo, e foi realizada uma nova sessão de julgamento com novos jurados,
com um novo conselho de sentença, olha o prejuízo que isso causou de tempo, de financeiro, de trabalho, de jurisdição. Por quê? Porque não foi justificado o uso da algema, porque houve um uso de algema desnecessário e imotivado, e o uso de algema tem que ser motivado, né? Aqui eu trago mais um outro julgado pelo inverso, que diz o seguinte: a inexistência de prejuízo inibe o reconhecimento da nulidade do julgamento. Esse é um julgado do ministro Rogério Cieck, e aí, em 2017, ele fala, olha, tem que comprovar o prejuízo. Eu tenho um outro que eu trouxe para vocês, que é também contemporâneo a ele, e é do ano de 2013, contemporâneo não, já é do ano de 2013, que daí tem que ser submetido a novo julgamento. Veja, isso são questões extremamente polêmicas que devem ser aí levantadas, como eu já disse, no caso a caso. Mas há polêmica quanto ao uso da algema, há polêmica como a juntada de provas com 3 dias de antecedência. As provas que forem juntadas têm que ser comprovadas, então, que elas ferem aí o princípio da famosa plenitude de defesa no tribunal do júri. Bom, terminadas então, né, feito aí as recusas peremptórias, está composto o conselho de sentença, composto por 7 jurados, tenho as recusas motivadas, recusas imotivadas, eu vou para os debates. Então, terminadas as coletas de provas, o Ministério Público dispõe de 1h30 para produzir a sua acusação e deverá restringir-se, obviamente, aos termos da denúncia e todas as decisões que julgaram possíveis à acusação, salvo se tiver uma circunstância agravante genérica que pode ser veiculada a qualquer momento a despeito da menção disso na decisão de pronúncio, só de alguma agravante genérica. Depois concluída a acusação, e se tiver o assistente, eu já digo, o Ministério Público tem que dividir com o assistente de acusação esse prazo de acusação, esse prazo de 1h30, então ele vai combinar com o advogado da família da vítima, que foi indicado pela família da vítima, foi habilitado nos autos pela família da vítima, ele vai combinar essa 1h30. Depois concluída a acusação, haverá então igualmente 1h30 para a defesa. E a defesa também terá que se adstringir ao que está na pronúncia, né? Ele deve oferecer resistência a qualquer pretensão punitiva, sob pena do juiz declarar esse réu indefeso. Então, se eu tenho um defensor que não se defende ou que não vai erguer naquele momento tudo aquilo que a acusação trouxe, esse réu vai ser declarado indefeso pelo juiz do tribunal do júri que está ali presidindo aquela causa, aquele processo. Então ele vai falar, a sessão está encerrada, eu declaro esse réu, na verdade, indefeso, e eu nomeio outro defensor, ou eu requisito a OAB que nomeie outro defensor. Por quê? Porque ele pode ver ali naquele momento um defensor completamente despreparado para proteger um réu que está preso, na iminência de ser preso. Bom, isso tudo está disposto no artigo 477 do Código de Processo Penal. Eu advirto que, pelo princípio da plenitude de defesa, senhores, é possível que o juiz estenda um pouquinho a defesa. Olha, deu 1h40, ok, plenitude de defesa, não diz plenitude de acusação. Diz Guilherme Minuti, plenitude de defesa admite com que a defesa, horas, extrapole um pouco. Isso daí que o juiz admita, ok? Mas não é regra, os advogados tentam se adstringir, né, a se restringir a esse tempo determinado. Agradeço a participação de vocês, voltamos no nosso próximo encontro para encerrarmos o tribunal, a segunda fase do tribunal do júri e aí, consequentemente, o tribunal do júri. Obrigada.